Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria mais uma vez estar com vocês. Hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, e nós vamos dar início a mais uma escola dominical, dando continuidade ao que já estávamos vendo nos domingos anteriores. Estamos estudando sobre o obreiro aprovado. Então, vá se preparando aí. Meu som não está muito legal aqui, mas eu vou colocar um hino antigo que fala sobre vigiar e orar. Vamos ver se dá para captar bem aí. Eu peço para você que já está se conectando aí para ir divulgando, né, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de compartilhar da palavra, de estar ouvindo o recado de Deus para essa manhã, em nome de Jesus. Já estamos compartilhando, né? Compartilhando dessa live, de maneira que mais pessoas possam estar ouvindo e participando junto conosco do culto dessa manhã, o culto da nossa escola dominical. Faça isso também, compartilhe aí. Vá avisando os irmãos e irmãs, né, que nós já estamos aqui ligadinhos. Glória a Deus, já temos, né, algumas pessoas que já se conectaram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amados, vamos dar início então. Glória a Deus, aos irmãos. Estou vendo que o Reginaldo já está ligadinho aí. Deus abençoe. Vamos dar continuidade. Para aqueles que estão chegando agora, que talvez não tenham participado da escola dominical no domingo passado, se eu não me engano, dia 29 de março, se você procurar aí no Face, você vai encontrar também. No YouTube, o vídeo está marcado com o número 7, o vídeo anterior, que é a primeira parte dessa lição.
Hoje nós numeramos esse vídeo com o número 10, né? Continuação do... Só um minutinho, fecha aí, filho. Passa e fecha. Aí. Então, nós temos o número 7, que é o anterior, e esse é o número 10. Só para você se organizar aí. E nós estamos vendo, então, estudando o livro do pastor Marcos de Souza Borges, né? O Obreiro Aprovado. Então, nós já fizemos essa introdução e vamos dar continuidade entendendo o juízo de Deus. E é muito interessante como essa palavra tem similaridades, tem coisas muito importantes com o que nós estamos passando e vivendo hoje nos nossos dias, tanto pessoalmente como na comunidade e também na nossa nação. Amém? Nós vamos hoje usar mais uma vez o texto de Abacuque, entendendo os juízos de Deus. Está lá em Abacuque capítulo 1, no versículo 5. Abacuque 1, versículo 5, que diz: Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos, Senhor, na tua presença, pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, mesmo distantes. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor tem dado sabedoria aos homens, ó Pai, que proporcionou nesse tempo, Senhor, de podermos, mesmo distantes, cada um em seus lares, estarmos conectados uns com os outros e contigo em oração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai, abençoa, Senhor, a cada pessoa, a cada família que está nos assistindo agora ao vivo, está participando deste culto matinal, e também, Senhor, ó Pai, abençoa todos aqueles e aquelas, Senhor, que ouvirem essa transmissão, essa gravação em outros dias, em outros tempos. Talvez, eu sei que a Tua palavra, Senhor, é a mesma ontem, hoje e permanece eternamente. Por isso, Senhor, eu creio que se alguém daqui um mês, 2, daqui um ano, ouvir essa mensagem, também essa mensagem possa penetrar no coração deste ouvinte e que, em nome de Jesus, a Tua palavra faça morada em nossos corações hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só lembrando que hoje à noite, hoje à tarde, nós teremos o culto das crianças, né? O culto a Deus, ministrado pelas crianças, com a participação de alguns irmãos e irmãs lá da Igreja Metodista Cabeceira Alegre. E se você quiser participar, quiser colocar para as crianças na sua casa para participar do culto do Metokids, é o culto de crianças, você entra na página da Igreja Metodista de Cabeceira Alegre, que às 5 horas vai ser transmitido ao vivo, ok? Dá uma procuradinha lá, que eu creio que você vai ser abençoado. E logo mais às 19 horas, nós teremos o nosso culto de domingo, né, o culto de celebração. Algumas igrejas metodistas estão fazendo a ceia hoje. Muitas igrejas metodistas estão fazendo a ceia hoje. E é uma orientação do bispo. Não é normal essa situação, mas houve uma autorização e
e um direcionamento do bispo para que a ceia fosse feita de forma diferente. Então vai ser uma ceia virtual, quer dizer que você, na sua própria casa, vai ter os elementos da ceia consagrados pelo pastor, pela pastora. Então você vai ter que preparar o pão e o suco de uva para o momento da ceia. Não é o nosso caso, porque nós normalmente fazemos a ceia no segundo domingo. E como entramos nesse período de próximo da Páscoa e tal, então eu ainda vou combinar com vocês se nós vamos fazer agora no segundo domingo ou se deixamos para fazer no domingo de Páscoa desse mês. A igreja de Cabeceira Alegre, se eu não me engano, optou por deixar para fazer no final do mês, até na expectativa de que essa paralisação possa ter cessado. Mas de qualquer forma, você já fique avisado que se nós formos ter a nossa ceia, você vai ter que adquirir o teu pão e o teu suco de uva para que possa ser ministrado a ceia e todos nós possamos ceiar juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Meus amados e amadas, então a gente estava falando aqui sobre entender o juízo de Deus, isso dentro de uma perspectiva de alguém que está no caminho de ser um obreiro aprovado, né? Um obreiro aprovado é um obreiro que passou pela prova, então, e foi aprovado, né? Passou pela prova e joinha, conseguiu passar com vitória, com louvor. Então, entendendo esse juízo de Deus, foi o que nós vimos no domingo passado, e agora eu quero me aprofundar mais com vocês sobre duas questões que são dois desafios proféticos. Preste bastante atenção. Um dos desafios proféticos é levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Esse é um desafio. E o outro desafio é levar o povo a acreditar na restauração. Então são duas partes de um todo. O juízo, a gente precisa saber que ele existe. Ele vai acontecer. Agora nós precisamos compreender que esse juízo vem por conta da nossa restauração. A gente precisa passar por esse juízo para sermos restaurados. Então vamos lá. Compreendendo esses dois pontos dos desafios proféticos, é interessante a gente começar a compreender por que o povo precisa ser levado a crer nesse juízo de Deus. Você não crê no juízo? Então vamos compreender mais profundamente isso. A gente até sabe que um dia vai ter o juízo final, aquela coisa toda apocalíptica, mas no nosso dia a dia, a maioria das pessoas, elas procuram ter uma vida religiosa e em algumas delas vão à caça de profecias abençoadoras, revelações maravilhosas. Nessa busca dessas revelações, as pessoas na realidade não estão interessadas em ouvir o juízo de Deus. Elas estão interessadas em ouvir e receber, elas estão programadas para ouvir aquilo que interessa a elas. Elas não estão programadas para ouvir o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Então, essa busca, isso é o que ocorre na nossa época. As pessoas não vão para se arrepender, para
se consertar, elas não buscam o sagrado, não buscam a igreja, não busca Deus para se arrepender, para se consertar. É justamente o contrário, as pessoas buscam para serem abençoadas. Muitas vezes, nessa ânsia, você encontra aquelas denominações, aquelas pessoas, pastores ou líderes de movimentos que acabam usando dessa ânsia por profecia e por saber coisas maravilhosas de Deus e fazem aquela troca, né? Aquela troca, você precisa contribuir, você precisa ser dizimista, você precisa fazer isso ou aquilo para ser abençoado. Na realidade, a Bíblia nos ensina algo muito mais simples. Nós precisamos crer no Salvador Jesus Cristo, crer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e caminharmos nessa fé e nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados porque cremos com fé, não porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Amados, então vamos lá. Essa busca da compreensão do juízo de Deus passa por isso. Nós não devemos buscar a Deus simplesmente para ouvir aquilo que queremos ouvir, mas sim para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nem sempre é agradável. Nem sempre é agradável. Muitas vezes é uma correção. A correção, algumas vezes, dói. Ok? Vamos lá. Quanto mais nós insistimos nessa posição, tanto mais aceleramos e intensificamos o juízo de Deus. Quanto mais a gente busca Deus em busca das bênçãos e não nos consertamos, mais o juízo de Deus está próximo. Qual seria então essa obra tão admirável que o Abacuque se refere, que ninguém creria? Os milagres são transformadores do caráter. Os milagres que Deus tem transformam o nosso caráter. Agora, eles não transformam, quer dizer, os milagres não transformam o nosso caráter. O que transforma o nosso caráter é o juízo de Deus. Porque quando vem o milagre, aquela bênção, aquilo que nós esperamos e tal, é uma alegria, é maravilhoso, é gostoso. Mas isso não muda a nossa trajetória de fé. Agora, no juízo, sim. Quando o Senhor nos corrige, Ele muda a nossa trajetória. Antes dos grandes avivamentos mundiais, que já ocorreram vários, todos os testemunhos a gente percebe que houve algo grandioso de correção, de arrependimento. Ou seja, num contexto de juízo e purificação, é um momento em que Deus, o Deus de Israel, é glorificado, é conhecido em todas as nações. Quando simplesmente você recebe a bênção de adquirir algo, por exemplo, que isso está muito comum nos nossos dias. Você desejava um objeto, algo, e você recebeu, que bênção que é, né? Isso não muda nada, a não ser que você vai ficar mais alegre com aquela situação. E talvez o teu vizinho, o teu conhecido, não vai enxergar a Deus nessa história, mesmo que você fale que foi Deus que te abençoou. Mas quando você passa por uma prova terrível, que muitas pessoas sabem que você está passando por essa prova, e ali adiante algo tremendo, sobrenatural acontece, e você
consegue sair daquela situação de uma forma tão avassaladora, tão maravilhosa, que é impossível não ver Deus nessa situação. Então essa prova, essa dificuldade, essa tribulação, muitas vezes um leito de enfermidade, uma situação que os médicos já desenganaram, e aí vem o toque de Deus e há uma mudança, há o sobrenatural em ação. Aí é quando as pessoas que estão ao seu redor falam: olha, realmente essa pessoa passou por algo sobrenatural, porque o que aconteceu com ela é impossível. Então a gente vê aí que quando o juízo vem, a tribulação vem, um momento que nos força a mudar algumas posturas, aí sim o nome do Senhor é exaltado em todos os lugares. Chega uma hora em que Deus trata severamente conosco, que é a hora do juízo. É a hora que Ele trata não simplesmente de te conceder uma bênção material, mas é a hora que as situações da vida façam que o seu orgulho, o meu orgulho seja tratado, que a nossa desobediência, a nossa obstinação, né, ou aquele sujeito obstinado, teimoso, quando o Senhor trata disso, né, que trata das nossas tradições, muitas vezes, tradições engessadas, que a gente não quer mudar de jeito nenhum, quando os nossos pecados costumeiros, aqueles pecadinhos que você está acostumado a fazer, que já não te chama tanta atenção, mas o Senhor quer tratar deles, aí sim, é que aparentemente aquilo que parecia estar tudo bem, agora o Senhor mexe, atua de forma que há um chacoalhão espiritual para haver um conserto. Deus chama o tempo todo o povo a uma purificação. Nós precisamos ser purificados. Lá em Abacuque, capítulo 2, no versículo 3, diz assim: pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressará até o fim, ainda que se demore, esperam, porque certamente virá, não tardará. O tempo dos acontecimentos já está determinado. Está determinado. Então nós temos que ter paciência para viver o momento e compreendermos aquilo que o Senhor está nos ensinando naquela situação. Pensando bem, a obra maravilhosa de Deus naquele tempo em Abacuque, e eu creio que hoje também, na verdade, maravilhosamente horrível. Um negócio terrível, porque foi um julgamento que espantou a todo mundo. Lá na época de Abacuque, o julgamento de Deus sobre o povo, que era necessário uma correção, o julgamento veio que o povo foi saqueado. O templo que era tido como um lugar da presença de Deus, era quase como um amuleto, era a garantia da proteção divina. O templo foi arruinado, virou ruínas. Os filhos foram levados cativos, os muros e as portas da cidade foram queimados e destruídos. Olha o tamanho do juízo. O conserto era tão grande, o conserto que Deus precisava fazer, que houve quase que uma demolição do que eles estavam vivendo, porque estava tudo muito
fora dos padrões de Deus. Então veja só, no nosso tempo hoje, a gente pode entender essa questão dessa doença como algo, assim, o inimigo e tal, e essa doença é do inferno e aquela coisa toda. A gente pode compreender assim. E nós vamos orar para que venha a cura e tal. A gente pode compreender também que é parte do juízo de Deus alguns acontecimentos, porque nada acontece por acaso, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Então, era necessário que algo acontecesse no mundo, assim como aconteceu lá no tempo de Abacuque, e agora nós estamos vivendo esse tempo tão difícil. Agora você imagina comigo, será que era necessário acontecer um chacoalhão bem grande para que o povo de Deus voltasse a orar? Para que o povo de Deus voltasse a estar junto? Essa palavra ela é recorrente nesses últimos dias. E a gente vê novamente no estudo de preparação de um obreiro aprovado, o Senhor falando sobre esse juízo que vem. Então, o primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar na minha vida, na sua vida, é em relação ao juízo. Amados, se você está vivendo de forma errada, minha amada também, se você está vivendo uma vida que requer algum conserto, o juízo de Deus, porque Ele te ama, Ele vai mandar. Então, a melhor coisa a fazer é se consertar o mais rápido possível, porque o juízo vem. E se o negócio estiver muito bagunçado, o juízo é mais forte ainda. Porque, lembrando aqui da construção civil, né? Quando você tem uma casa que precisa de um retoque, né? Você tem uma residência que precisa aí de uma pintura, alguns pequenos reparos, cria um transtorno. Você tem que tirar um pouco as coisas do lugar, você vai mudar a cor e tal, e vai resolver o problema. Aquela casa foi restaurada. Eram poucos os reparos, houve um certo rebuliço para que houvesse esse conserto, essa restauração, e aí sim, agora a casa está bonita, com uma nova cor e alguns detalhes novos, maravilhoso. Deus fez o conserto. Agora você imagina aquela casa que há muito tempo vem sendo deteriorada. Aí imagina aí tua vida, né? Que há muito tempo você vem deixando que coisinhas estejam prejudicando a tua vida espiritual. E você não faz o conserto, aquilo vai, né? A porta estraga, o piso fica encardido, as paredes ficam riscadas, esburacadas, o reboco começa a cair e tal, e aquela coisa vai ficando cada vez mais feia, e quando chega o restaurador, quando vem o juízo, muitas vezes não é mais uma simples restauração que vai dar conta do recado. Algumas vezes, irmãos, precisa colocar tudo no chão. Precisa demolir, iniciar tudo de novo. Lembra daquela palavra que fala que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso? Quebra, Senhor, e faz de novo. É exatamente isso. Não é algo pequeno, um trincozinho que o oleiro vai lá e conserta e ajeita, né? Ou que o construtor vai lá com uma pequena manutenção. Tem alguns casos que é preciso acabar com tudo e começar de novo. Então, entender o juízo, crer que o juízo
está aí por amor de Deus a nós, o juízo está para conserto. Então, quando a gente falou que é necessário levar o povo a crer na obra do juízo de Deus, essa é a obra, é crer que o juízo vem porque nós não estamos vivendo exatamente como Deus quer que nós andemos, ok? Então, vamos adiante. Quanto mais pensamos que tudo bem, o jeito que sair tá legal, mas nós nos surpreenderemos com o tratamento de Deus. Nem tudo está bem. Nem tudo está bem na minha vida, nem tudo está bem na tua vida. Sempre tem coisa para consertar. É real a palavra que diz que aquele que diz que não tem pecado já está condenado, porque está sendo mentiroso. Nós somos pecadores. Então o conserto, o arrependimento, a contrição está sempre em ordem. Nós precisamos fazer. É necessário esse conserto dia após dia. Então, esse processo de Deus faz com que as nossas convicções mudem porque elas se desviaram, porque os princípios de Deus não mudam. Nós precisamos de conserto porque as nossas convicções vão sendo minadas com pensamentos, com coisas que não são de Deus, com atos, com práticas que não são de Deus. Então, de vez em quando é necessário o juízo de Deus. E que esse juízo de Deus não seja para a tua vida, meu irmão, minha irmã, aquele juízo que tem que colocar tudo no chão, mas se tiver que ser, se coloque diante do Pai e deixa Deus fazer. E não volte a ficar mais nessa situação. Então, parece muito forte isso, e eu creio que essa entender que Deus não é um carrasco, não é alguém que vem o tempo todo a nos subjugar, mas Ele, por amor a nós, sabendo que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, Ele deseja corrigir o nosso caminhar para que nós possamos chegar no destino que Ele preparou para nós, um destino maravilhoso. Nós não podemos nos desviar no caminho. Agora, o segundo ponto, agora já está, não tem tempo ainda, estava olhando a hora aqui. O segundo ponto é levar o povo de Deus a acreditar na restauração. Então tá, os profetas, principalmente no Antigo Testamento, onde tem mais a figura dos profetas, eles tinham um desafio muito grande, era fazer o povo acreditar na restauração de Deus. Por que era difícil? Porque em alguns momentos, amados, o povo perdia todas as suas ligações de fé quando o templo era destruído, quando a arca da aliança era roubada, quando eles se tornavam cativeiros e por escravos, que várias vezes isso aconteceu na Babilônia, no Egito, eles ficaram escravos de outros povos. Quando acontecia isso, não era como hoje a gente passa por uma dificuldade, fica ali vivendo aquele tempo de deserto, mas são coisas de vida, de pessoal, coisa de um tempo.
e daí Deus restaura, te chama, muitas vezes você reluta, vai, não vai, e acaba, graças a Deus, indo, espero, atendendo o chamado de Deus. Isso acontece nas nossas vidas. Agora, quando a gente pensa nos profetas do Antigo Testamento, nós temos uma situação assim. Teve alguns períodos de escravidão que duraram séculos, duraram muitos anos, eles escravos de um outro povo. E eles foram perdendo durante essa escravidão todos os vínculos com os objetos sagrados, com a Arca da Aliança, até os louvores, o jeito de cultuar, e eles foram sendo minados pelas religiões daqueles povos que estavam dominando eles. Eles foram minados por essa dominação, inclusive religiosa, e eles não acreditavam. Muitos não acreditavam mais na possibilidade da restauração. Essa é a pegada desse segundo ponto. Levar o povo a acreditar na possibilidade da restauração. Só um minutinho. Aí. Bateria do computador. Mas glória a Deus, já está ligadinho aqui. Então, nós precisamos levar o povo de Deus a acreditar nessa restauração. Muitas vezes as pessoas passam por momentos tão difíceis de pecado ou até mesmo de doenças como de estresse, de depressão, de situações muito terríveis que vão se acumulando, e a pessoa chega no famoso fundo do poço, mas chega numa situação tão terrível que ela não encontra mais solução, ela não encontra mais uma luz no fim do túnel, uma saída, ela não consegue. E aí é que vem, nós precisamos crer que há a possibilidade da restauração. Tem uma historinha, uma ilustração, que é interessante, que um animal, vamos colocar aí um burro, caiu num buraco, e ele estava lá dentro daquele buraco e não tinha como tirar ele dali. E aí algumas pessoas viram aquela situação, ele dentro daquele buraco fundo, e o burro ia morrer ali. E as pessoas, alguns falam assim, nossa, que dó, vamos ajudar ele, pelo menos a morrer mais rápido, vamos enterrar ele. E assim começaram a jogar terra por cima do burro, para matar o burro, acabar de matar e deixar ele enterrado lá. E conforme aquelas pessoas iam jogando terra, o burro foi sapateando ali, e em vez de enterrarem o burro, como foi se chacoalhando e pisando naquela terra, o fundo do buraco foi sendo socado com a terra que eles estavam jogando, e dali a pouco o burro estava para o lado de fora do buraco. Pensando nessa ilustração, tem hora que tem pessoas que veem a gente em situação difícil, e tem pessoas que são tão negativas que tentam acabar de enterrar a gente. Aí o milagre está, a possibilidade da restauração está em Deus providenciar uma coisa louca, pegar pessoas que estavam tentando acabar de te matar e usar para a sua libertação. Esse é o milagre. A possibilidade, como que Deus vai fazer para restaurar, eu não sei. Mas eu sei que profeticamente Deus vai usar a mim, a você ou a alguém para anunciar essa restauração a outra pessoa.
Ou talvez você pode até ter uma palavra de restauração em alguma área da minha vida, e se você compartilhar comigo, eu posso, né, ter um avanço ministerial. E é assim, Deus usa de situações sobrenaturais, situações que vão revelar que Deus está cuidando de nós. Então, quando a gente vê lá no Antigo Testamento profetas como Neemias, Ageu, Zacarias, e a gente vê o esforço que foi necessário ser empreendido por eles para restaurar a fé das pessoas. As pessoas naquele tempo estavam tão desacreditadas da fé, elas perderam completamente a fé, que foi necessário Deus levantar profetas que se empenharam profundamente para restaurar, para trabalhar essa restauração. A restauração de um caminho novo, da possibilidade do conserto. Toda pessoa, todo ministério tem seu momento de perturbação, tem seu momento de dificuldade, de desilusão, de incredulidade. Mas esse tempo, muitas vezes, por mais que seja longo, ele precisa cessar, e ele cessa com o juízo, e ele caminha depois do juízo para a restauração, para você ter a tua fé acrescida mais do que antes da queda, mais do que antes do desvio. A verdade é que todos nós passamos por todas essas provas. E aqui nós precisamos usar dessas oportunidades para saltarmos na fé. Eu já usei aqui, e mais uma vez vou usar a questão na imagem da corça, né? A corça que anseia pelas águas, a corça que sobe nos lugares mais altos. Ela sempre é a figura daquele animal que come aonde ninguém comeu, sobe aonde ninguém subiu, porque ela tem os seus pés preparados para subir nesses lugares altos. Quando nós temos a nossa vida restaurada, é como se nós recebêssemos espiritualmente calçados que nos permitam subir o nível. E essa é a importância da lição desta manhã. Então, nós, recapitulando aqui, nós precisamos crer, né? Eu quero levar você a crer que na obra do juízo de Deus, a obra do juízo de Deus é dolorida, mas é uma obra do amor de Deus por nossas vidas. Quando estamos passando pelo juízo, o juízo muitas vezes é bem duro, mas ele é para que haja a restauração. Então, quando estamos passando por esse tempo, nós temos que crer que há possibilidade da restauração. Então, juízo e restauração são duas faces desse amor de Deus que quer levar você e eu a lugares mais altos. Amém? Que Deus complete essa palavra no teu coração, e nós vamos continuar com esse tema, vamos aprofundar esse tema de sermos preparados como obreiros aprovados, e eu quero que você continue caminhando conosco. Deus abençoe a sua vida. Nós temos as programações. Se você quiser oração, quiser conversar um pouco, eu vou falar aqui o número do meu telefone, do meu WhatsApp. Você pode ligar, você pode me adicionar, ok? Se você é de outro estado, meu DDD é 67, que é o DDD do Mato Grosso do Sul,
e o meu telefone é 999 71 6745, ok? Deus abençoe sua vida. Estou pronto para conversar, para orar com você, tirar suas dúvidas, para caminharmos juntos, sabendo que o juízo de Deus é para a nossa restauração, e eu quero abençoar você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Santo e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai, pela vida, Senhor, dos irmãos, das irmãs, dos amigos e amigas, ó Pai, que estiveram aqui conosco, estão aqui conosco até agora, ó Pai, sendo ministrados, Senhor, através da Tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pois Tu és bondoso para conosco. O Senhor sempre tem palavras, Senhor, ó Pai, de restauração para as nossas vidas, e nós nos submetemos, Senhor, ó Pai, a este amor incondicional que Tu tens para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício genuíno de Jesus feito na cruz, um sacrifício único e suficiente para que pudéssemos, ó Pai, ter a possibilidade da salvação, da filiação, da remissão e de todos os atributos do Senhor, ó Pai, para as nossas vidas. Ó Senhor, nós te glorificamos, nós te louvamos, ó Deus, e pedimos uma bênção especial, bênção de cura, bênçãos materiais também, bênção de saúde física e espiritual, crescimento espiritual para todos os irmãos e irmãs, para todos os lares que estão conectados conosco agora. Abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até mais tarde.